no que a Michelle defendeu, e tem que ser reconhecido esse trabalho dela, e já reconheci uma vez, estou reconhecendo aqui de novo, mas o que ela fez, eu acho que é algo que ela agora está sendo induzida ou não dá para entender muito bem. Quando ela pega um vídeo do garotinho, quem é do Rio de Janeiro conhece aí o garotinho, bota na rede social dela, insinuando que eu posso estar numa festa de Porcaro, ela está completamente desinformada. Eu quero garantir a todas vocês aqui. A única relação que eu tenho com Porcaro é sobre o filme do meu pai. É a única. Qualquer reunião que eu tenha tido, qualquer conversa que eu tenha tido, tudo que aparece em celulares, os milhares aí que estão sendo desbloqueados para ter acesso, qualquer diálogo meu e conversa minha dele foi sobre o filme do presidente Bolsonaro. Vocês não vão ver eu em festinha de Porcaro, vocês não vão ver eu em entrevista de Porcaro, vocês não vão ver viajando para Londres, para Estados Unidos, para Paris, para tudo quanto é lugar. Nunca entrei em avião de Porcaro e nunca tive em festinha de astronauta de Porcaro. Pode comemorar, o presidente Bolsonaro acaba de ser inocentado e a notícia já está viralizando no Brasil inteiro. Tem também o ministro Luiz Fux enfrentando a ala podre do STF e mostrando que a justiça vai ser feita respeitando as decisões do ministro André Mendonça. Enquanto isso, uma decisão do governo norte-americano deixa os poderosos de Brasília totalmente desesperados porque as sanções já estão chegando. Todas essas informações você vai acompanhar agora aqui no nosso canal. Por isso que o seu apoio é fundamental. Você deixando o seu like e compartilhando. Comente aqui também de qual cidade você está nos acompanhando nesse exato momento para a gente ver até onde a informação está chegando. E sem enrolação, vamos aqui com as principais informações. Isso significa que o juiz deve buscar na própria consciência e não nas ordens alheias a justificação para os seus atos, assumindo a responsabilidade por suas decisões. No âmbito desta segunda turma, que se declarou a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, em uma atuação inédita em questão decisiva para a garantia do devido processo legal e do direito a um julgamento justo, em um caso em que a referida alegação já havia sido sumariamente rejeitada por 3 instâncias distintas. A segunda turma também pode ser atribuída a responsabilidade pela garantia de acesso à defesa dos investigados aos diálogos obtidos no âmbito da chamada Operação Spoofing, reclamação 43007, relator ministro Lewandowski, reclamação 45762, relator ministro Lewandowski, bem como atuação decisiva para encerrar o maior caso de violação às prerrogativas da advocacia a partir da realização de busca e apreensões contra 70 escritórios e advogados distintos no âmbito da Lava Jato do Rio, reclamação 43479 de minha relatoria. Ao lado desses julgamentos, que já entraram para a história dos precedentes relevantes desta Corte, nós tivemos ainda diversos outros julgamentos relevantes que ainda não foram mencionados, mas talvez o maior desafio desse período, e que creio que permanecerá durante a presidência do ministro Luiz Fux, seja a supervisão judicial das investigações relativas à Operação Compliance Zero. Com efeito, nenhum outro caso atualmente parece desafiar tanto as premissas acima estabelecidas de importância do exercício da função contra-majoritária em casos de elevada repercussão que envolvem réus politicamente expostos e submetidos a um intenso processo midiático de estigmatização. Apesar disso, tenho a certeza de que este órgão colegiado saberá responder à altura os desafios que nos são trazidos por mais esse caso penal rumoroso, em que as exigências de estabelecimento de limites à atuação dos órgãos de persecução não podem ser confundidas com estímulos à impunidade ou qualquer coisa do gênero. É importante que se diga que eventuais divergências quanto ao mérito de determinada medida processual não são sinônimo de desunião da Corte em relação à importância do caso e à observância dos direitos fundamentais das pessoas investigadas. A divergência de votos e opiniões constitui uma das principais características do exercício da jurisdição no âmbito dos órgãos colegiados, como os tribunais. Visões divergentes constituem oportunidades únicas para a realização de um julgamento mais completo possível. Elas enriquecem a atividade judicante ao invés de diminuí-la. É por esse motivo que, em inúmeros casos, o voto divergente de hoje pode ser o voto prevalecente de amanhã. Mesmo nas divergências, que eu gostaria de encerrar a presidência desta segunda turma com os meus mais sinceros votos de estima e consideração a todos os seus ilustres integrantes, ministros, aos servidores desta casa, advogados e aos jurisdicionados, e os desejos de uma profícua e brilhante gestão ao eminente ministro Luiz. E desejar ao ministro Fux também
e com certeza todos nós sabemos, essa capacidade de coordenar com tranquilidade a turma. Nós não tivemos aqui dificuldades nos julgamentos, talvez um ou outro caso em que nossas posições por defesa, que é normal das nossas convicções, dos nossos olhares jurídicos, nos levam a um pronunciamento um pouco mais agudo, mas todos nós sabemos que, ao fim, ao cabo, é a institucionalidade que prevalece e, ao fim e ao cabo, nós sabemos que o mais importante de tudo é a unidade desta Corte Constitucional, mesmo através dos seus órgãos fracionários e através dessa segunda turma. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. E, senhor presidente, mercê de ser regimental essa troca de presidência, eu quero agradecer a confiança depositada com a promessa de que hei de velar para que as divergências, como Vossa Excelência destacou, jamais representem discórdia, mas antes um mero dissenso com respeito à independência dos seus integrantes. Influenciado por Calamandrei, que afirmava que a independência olímpica dos magistrados representa a virtude da santa dignidade. A independência exige um sentimento que ele chamava de santa dignidade. Isso significa que o juiz deve buscar na própria consciência e não nas ordens alheias a justificação para os seus atos, assumindo a responsabilidade por suas decisões. Sou imensamente grato por essa oportunidade de ocupar a presidência da segunda turma, que sempre admirei pela profundidade com que enfrenta, às vezes, os casos mais simples, mas sempre bem justificados. Isso é um desafio importante para o nosso crescimento, não só na Corte, mas também o nosso crescimento no âmbito da cultura jurídica. Muito obrigado. A gente chega com informação de que a Procuradoria-Geral da República está se manifestando a favor da manutenção da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão cabe ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que por 2 vezes pediu à Procuradoria, a PGR, que se manifestasse sobre essa decisão, porque, afinal de contas, tudo caminhava para que a prisão domiciliar de Bolsonaro fosse renovada. Ele foi para casa para um período de 90 dias, renovável ou não, a depender da decisão de Alexandre de Moraes. E no meio do caminho, nas últimas semanas, aparece a arma. Na Blitz foi capturada ali com um dos seguranças do ex-presidente Bolsonaro, uma arma de fogo que estava dentro de casa. O ex-presidente precisou fazer um depoimento à Polícia Civil. Esse caso todo acabou chacoalhando um pouco a ideia de se Jair Bolsonaro teria que voltar ou não ao Complexo da Papuda. Mas a Procuradoria-Geral da República acaba de se manifestar dizendo que Bolsonaro deve permanecer em prisão domiciliar. Eu vou a Brasília com o Matheus Teixeira, que tem mais informações e traz bastante desse contexto. Aí vocês estão vendo a decisão da Procuradoria-Geral da República e a gente vai agora, então, ouvir o Matheus. Matheus, vou dar informação aqui, o crédito ao nosso âncora Gustavo Uribe, que conseguiu essa decisão aqui em primeira mão e estamos trazendo em Breaking News para você. Agora sim, Matheus, havia ali até uma certa divisão, Matheus, se haveria ou não essa renovação da domiciliar, a depender da interpretação tanto da PGR quanto do ministro Alexandre de Moraes, da gravidade do episódio da presença de uma arma de fogo na casa do ex-presidente. Perfeito, Thaís. Saiu nesse momento, como você bem falou, essa manifestação que, claro, a palavra final é do ministro Alexandre de Moraes, mas a Procuradoria é quem é a titular da ação penal, é quem cuida ali da execução de pena. Portanto, é uma manifestação muito importante. Em relação à arma, que era esse fato novo que a gente vinha dizendo que ele cumpria regularmente a prisão domiciliar, não havia descumprido nenhuma medida determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas surgiu um fato novo que podia mudar o quadro jurídico, mas não. No entendimento da Procuradoria-Geral da República, inclusive destaquei um item aqui que eles falam exatamente: não há imputar ao sentenciado falta disciplinar que impacte negativamente sobre o atual regime. Ou seja, a arma encontrada com um integrante do GSI que cuida da segurança de Jair Bolsonaro não foi suficiente para alterar o cenário jurídico de Jair Bolsonaro, segundo a Procuradoria-Geral da República, que afirma que ele deve sim seguir o cumprimento da pena em casa. Ele começou o cumprimento na Superintendência da Polícia Federal, foi para a Papudinha e depois de sérias complicações de saúde, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a prisão domiciliar. Geralmente esse tipo de decisão é
é uma concessão sem prazo, mas o ministro Alexandre de Moraes deu 90 dias, expirou na semana passada e agora, nos próximos dias, o ministro deve dar a palavra final, se ele segue em casa ou se tem que voltar para o presídio, Thaís. Claro, tudo indica que ele vai determinar a permanência de Bolsonaro na prisão domiciliar. O que pode ser novidade aí é ele, por exemplo, determinar mais 90 dias. Ou dizer, olha, agora permanentemente ele segue cumprindo a prisão domiciliar. A primeira decisão foi provisória, foi temporária e a novidade pode vir desse tempo que Alexandre de Moraes vai dar para a prisão domiciliar. Matheus, muito obrigado. Diga, rapidamente. Eu só ia concluir que a questão do prazo é importante, porque se forem novos 90 dias, devem ser concluídos lá, bem no calor da eleição. Portanto, isso também pode se embolar ali com o cenário eleitoral, a depender da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ótimo ponto, e a gente sabe que isso tem, sim, impacto na discussão eleitoral. Matheus, obrigada. Essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Was all this legal? Absolutely fucking not. Governo Trump anuncia sanções contra cidadãos brasileiros por ligação com o PCC. A notícia dessa quarta-feira, anunciada pelo Departamento do Tesouro norte-americano, deixou muita gente preocupada em Brasília e fora da capital federal. Vamos saber os detalhes com o correspondente internacional Ivan Kleber. Vamos então dar boa tarde. Ivan Kleber já está aqui conosco no telão. Ivan, chegou esse dia, hein? Primeira sanção, então já está aqui no nosso país. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a você, aos colegas de bancada aqui, principalmente a nossa audiência. Pois é, eu me lembro que mais ou menos um ano atrás, nesse período agora, junho, julho, nós comentávamos a possibilidade da classificação do PCC e do Comando Vermelho e as eventuais consequências. Elas chegaram, não é? O Departamento do Tesouro, então, sancionou 2 pessoas e 2 cidadãos brasileiros, né? E 3 empresas brasileiras, além de uma empresa portuguesa que participava de uma rede de lavagem de dinheiro para o PCC no estado da Flórida. As empresas, Geisiane, são elas: a Victory Trading, intermediação de negócios e tecnologia, a PixWave, soluções de pagamentos, e a Wave Construções Inteligentes. E a empresa portuguesa é a Avenidas Flutuantes Unipessoal. Já os cidadãos brasileiros sancionados hoje são Vitor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefani Nunes Henrique de Oliveira. O comunicado do governo americano que aparece aí na tela diz que o PCC utiliza do sistema financeiro americano para lavagem de dinheiro. As empresas e essas pessoas são acusadas, então, de facilitarem, de estarem dentro desse esquema do PCC, que lavou aproximadamente 35 milhões de dólares. O comunicado também lembra que Vitor já esteve preso no ano passado em um escândalo envolvendo lavagem de dinheiro e patrocínio ao Corinthians, ao clube de futebol Corinthians, não é? O documento não menciona diretamente o Corinthians, mas menciona este caso. Agora, Geisiane, o que está acontecendo aqui na prática? Nós temos a primeira medida americana, a primeira ação americana pós-designação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Eu convido a nossa audiência a se acostumar com notícias como essa, porque as investigações estão acontecendo.
E como nós lembramos, né, lá no mês passado, agora nós temos mais agentes americanos participando das investigações, com mais recursos financeiros. E um ponto importante, Geisiane, toda e qualquer investigação relacionada a um grupo terrorista lá nos Estados Unidos tem prioridade. Então, só nesta ação de hoje, foi fruto do trabalho de 3 agências americanas, inclusive a agência de campo do FBI lá em Miami. Obviamente que ela é o início de um trabalho mais profundo. E o que pode acontecer com os sancionados? Bom, todos os bens e negócios dos sancionados nos Estados Unidos serão congelados. E agora, com o andamento da investigação, eles possivelmente, caso estejam fora do território nacional do Brasil, eles podem ser presos em um trabalho conjunto das autoridades americanas com aquele determinado país. Eu não me surpreenderia se também, mesmo eles estando em solo brasileiro, o governo americano peça a prisão deles. Isso depende muito do grau de participação nesse esquema de lavagem de dinheiro. E isso pode acontecer agora com qualquer indivíduo, Geisiane, é muito importante a gente ressaltar isso. Qualquer indivíduo relacionado ao PCC e ao Comando Vermelho estão sujeitos a sanções americanas, inclusive também ordem de prisão. O Brasil não tem um histórico de extraditar presos, né, do nosso país para os Estados Unidos. Isso seria um primeiro ponto diplomático aí a ser discutido no futuro, porque inevitavelmente nós teremos uma situação, não digo que seja o caso de hoje, mas que a administração Trump, melhor dizendo, a justiça americana, peça a prisão de elementos do PCC e do Comando Vermelho ou de associados, né? E um outro ponto extremamente importante, Geisiane, que a nossa audiência precisa estar a par disso aqui. Toda e qualquer instituição financeira, ou seja, os bancos brasileiros, que agora façam qualquer movimentação financeira para esses sancionados, esses bancos podem também, por sua vez, ser sancionados pelos Estados Unidos. Na verdade, isso não vale só para bancos brasileiros. Qualquer banco no mundo que faça uma transação financeira para essas 4 empresas, né, citando aqui a empresa de Portugal, e esses 2 cidadãos brasileiros, podem vir a ser sancionados. Lá na frente, nós teremos um aprofundamento das investigações, e se ficar ali claro que isso é sistêmico, ou seja, que uma instituição financeira está colaborando de maneira sistêmica com o PCC, essa empresa, além das sanções, pode sofrer a retirada do sistema SWIFT internacional, o que seria praticamente o fechamento do banco, né? Uma vez que o SWIFT é justamente utilizado para as transações financeiras. Então, Geisiane, a decisão do governo americano de hoje é extremamente importante, melhor dizendo, da justiça americana, é extremamente importante, e também no relatório que eles apresentaram à imprensa mostra como o PCC vem operando no estado da Flórida, o que reforça a iniciativa americana de classificar o PCC como organização terrorista do ponto de vista dos Estados Unidos. E eles colocam o PCC como a maior organização criminosa do nosso hemisfério, ou seja, pelo comunicado, eles acreditam, né, o governo americano acredita que o PCC esteja em si, acima até mesmo do Trem de Aragua ou do cartel do Los Soles, que era comandado, segundo as denúncias, pelo regime chavista. Então, é nesse patamar que nós estamos. Para concluir, Geisiane, para ficar bem claro para a nossa audiência, todo e qualquer membro direto que opere para o PCC é a mesma coisa que estivesse operando hoje para a Al-Qaeda, para o Hamas ou para o Estado Islâmico, que são grupos também considerados terroristas nos Estados Unidos. O dia de hoje é muito importante nesse contexto e mostra que as investigações, elas estão acontecendo e, nesse caso, já dando frutos. Geisiane? E é interessante, Ivan Kleber, você trouxe aqui essa informação da extradição, isso vai abrir o mesmo debate lá da Colômbia dos anos 80, 90, em relação à extradição de traficantes, agora de narcoterroristas para os Estados Unidos, né? Exatamente o mesmo debate. Então a gente vai ter que acompanhar também o posicionamento do governo brasileiro e a questão também do período eleitoral, como é que isso vai ser resolvido. Enfim, muito conflito ainda geopolítico entre Brasil e Estados Unidos com essa questão aqui do narcoterrorismo. Deixa eu trazer aqui a tela, Ivan Kleber, as nossas analistas, doutora Kátia Magalhães, sua pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber. Boa tarde, Ivan. Como você bem mencionou, o relatório da OFAC foi primoroso, né? Mostrando o modus operandi do PCC e todos os efeitos extremamente nocivos relacionados a essa facção criminosa e agora a facção terrorista, de acordo com os Estados Unidos.
uma das pessoas sancionadas hoje, o senhor Vitor Shimada, esteve preso, também isso foi mencionado no relatório. Só que ele foi solto, não durou nem algumas semanas no cárcere, ele foi solto por um togado brasileiro. E aí eu te pergunto, é de se esperar que os Estados Unidos avancem numa certa linha de investigação para apurar decisões judiciais um tanto estranhas, decisões judiciais que contrariem a nossa legislação, contrariem frontalmente a nossa legislação, ou seja, em bom português, investigar eventuais elos de corrupção entre membros do PCC e togados, Ivan? Doutora Kátia, é sempre uma alegria estar aqui com a senhora, e a sua pergunta me dá uma oportunidade para esclarecer algo importante aqui para a nossa audiência. De maneira bem objetiva, doutora Kátia, a resposta é sim. Neste momento, os Estados Unidos colocam todas as cartas na mesa e todas as opções são viáveis. Até mesmo a investigação do elo entre o sistema judicial brasileiro e o PCC. Obviamente que os agentes, nessa primeira fase, digamos assim, doutora Kátia, eles estão focados nas investigações sobre lavagem de dinheiro, como que o recurso de atividades ilícitas nos Estados Unidos é transferido para fora dos Estados Unidos. A operação de hoje ela é significativa nesse ponto, mas por que eles teriam mencionado, não é mesmo, doutora Kátia, o fato do Vitor aqui ter sido preso em janeiro de 25 e depois ter sido solto? Então, sim, existe essa possibilidade de que em algum momento as autoridades americanas se aprofundem não somente na questão do sistema judicial como um todo brasileiro, mas também com o mundo político. Para isso, eu recomendo à nossa audiência que acompanhe o que está acontecendo no México, porque o México está, digamos assim, algumas casinhas adiante, né, do Brasil. Esse processo todo começou em janeiro de 25, no México, no Brasil começou agora em junho de 26, e no México nós já temos políticos sendo relacionados aos cartéis deles, né, aos grupos terroristas de lá, e também com o pedido na justiça americana, até mesmo para a prisão de um governador que é membro do partido dessa senhora que aparece aí na tela, o Morena, que por sua vez é um partido associado ao Foro de São Paulo. Então, eu achei muito pertinente a chamada que a Geisiane fez aqui pra gente, porque com essa informação de hoje, eu acredito que Brasília e adjacências, além de outras regiões do Brasil, com certeza deve ter muita gente preocupada no dia de hoje, viu? Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, a gente tem mais uma cerejinha do bolo. Eu vou chamar aqui a tela as nossas analistas políticas, passo daqui a pouco a palavra para Berê, porque é o seguinte: o Alfredo Gaspar, que foi relator da CPMI do INSS, fez uma declaração, publicou em suas redes sociais, Berê, sobre o relatório da CPMI do INSS. No relatório da CPMI do INSS, 2 dos nomes que foram sancionados hoje já constavam nesse relatório. E aí eu quero chamar aqui para a nossa audiência a imagem do PT comemorando. Por que eu quero essa imagem aqui para a gente? Para ilustrar que o PT comemorou quando o STF determinou que a CPMI do INSS não seria prorrogada e, portanto, brecou as investigações em relação a esse caso. O Ivan Kleber também já relembrou aqui, a gente trouxe outro também para a nossa audiência. A Polícia Federal já disse que não tem capital humano para dar conta aí das investigações, para fazer as perícias todas, principalmente no caso do Lulinha, que é o filho do presidente Lula, que também tem aí o seu nome nesse bololô da CPMI do INSS. Então, quer dizer, o que a gente tem na prática é o seguinte: governo americano tendo que varrer o nosso tapete, porque as autoridades brasileiras se recusaram a dar continuidade à investigação para crime de lavagem de dinheiro, para crime organizado, envolvimento com crime organizado. Então, fica aí essa informação. Alfredo Gaspar deixou claríssimo, mostrou o relatório da CPMI do INSS, deixando muito claro, isso já era sabido das autoridades brasileiras. Berê, sua pergunta para o nosso querido Lorde Ivan Kleber. Pois é, Geise. E na esteira do que você disse, fica cada vez mais claro, né, do porquê a CPMI do INSS não foi prorrogada e também o posicionamento do presidente Lula, que sempre foi contra essa equiparação do crime organizado aqui no país ser equiparado a facções terroristas. Agora, Ivan, boa tarde primeiramente para você, né? Muito bom falar contigo. E esse assunto que está quentíssimo, né? A gente sabe que logo depois que o Donald Trump considerou que as PCC e Comando Vermelho agora são grupos terroristas,
houve um abalo em vários setores aqui do nosso país, até porque o crime organizado usa diversos nichos para poder lavar esse dinheiro, inclusive dentro das estatais. Agora, com relação ao avanço, nós tivemos essas primeiras sanções e acredito que muitos nomes, inclusive de políticos, estão com o pé atrás nesse momento. Semana passada, por exemplo, nós noticiamos aqui que um vereador do PT, envolvido também nessa lavagem de dinheiro, fortalecia o crime organizado numa empresa de passagens, de transporte público. Como é que fica essas pessoas que já estão há muito tempo operando, que estão com esse histórico? Ainda dá tempo de sair fora, de conseguir manobrar esse tipo de sanção? Ou é algo que os Estados Unidos já estão monitorando há muito tempo? Você acredita que novas sanções, novos nomes e empresas devem ser aí listados? Em quanto, mais ou menos? Berenice, sempre uma alegria estar aqui com você e também me informando dos bastidores de Brasília com o seu trabalho aí. A resposta é sim, com certeza. É questão de tempo. Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui uma semana, daqui 10 dias. Por isso que no início da minha participação aqui eu comentei com a nossa audiência. Preparem-se. Esse tipo de notícia agora fará parte do cotidiano. Isso eu sei porque eu acompanho o que está acontecendo no México, em outros países da América do Sul e também no Oriente Médio. Berenice, vou comentar aqui abertamente com a nossa audiência, eu entro todos os dias no site da OFAC para saber quem foi sancionado, não só no Brasil, mas no mundo todo. E eles publicam ali a transparência, né? Então eu tenho esse meu dever de casa que eu mesmo me impus de controlar ali todos os dias. Então você tem empresas da Rússia, cidadãos chineses, enfim, e agora, por conta da classificação do PCC e do Comando Vermelho, então, a lista OFAC vai começar a aparecer bastante ali, a bandeira do Brasil, justamente por conta disso. Reparem, nós temos a impressão que estamos no início de uma investigação, mas quando a gente chega num momento como este, né, dessas sanções a 2 cidadãos e 3 empresas, é porque essas investigações já foram feitas há muito tempo. Se tem alguém que tem algum envolvimento como esse, com o PCC, ou o Comando Vermelho, nesse caso, e quiser minimizar o impacto de qualquer coisa, tem um caminho. Você mesmo, né, pode ligar para o Departamento de Estado e se autodelatar, dizer, olha, se auto-entregar, eu cometi isso e quero colaborar com a justiça americana. Por que eu estou falando isso, Berenice? Inevitavelmente, hoje nós estamos falando de sanções, mas inevitavelmente, possivelmente até mesmo esse ano, a gente vai começar a falar de prisões. E aí é aquela coisa, quem for preso, né, será ali oferecida uma opção que seria o que nós conhecemos no Brasil como delação premiada. E a gente sabe que quem delata primeiro sempre consegue um acordo melhor. Então, definitivamente, Geisiane, o dia 5 de junho foi um divisor de águas para o combate ao crime organizado no Brasil. As coisas mudaram, eu acho que as pessoas ainda não têm essa percepção, mas nós estamos no mesmo nível, por isso que eu falei aqui de Al-Qaeda, de Estado Islâmico, de Hamas, para as pessoas, de Hezbollah, para as pessoas terem um senso da proporção do que nós estamos falando. Neste momento, enquanto estamos ao vivo, pode ter certeza que tem em algum lugar dos Estados Unidos ou fora, algum agente americano fazendo investigações, rastreando de onde veio o dinheiro, para onde foi o dinheiro. E algo que nós precisamos manter aí no radar, Berenice, e eu gostei muito da Geisiane fazer essa conexão com o mundo político, é o seguinte, o tesoureiro do regime de Maduro foi preso, Alex Saab. Ele deveria depor ontem para a justiça americana lá em Miami, mas foi adiado para o dia 24 de julho, agora o depoimento dele, uma próxima audiência, em uma colaboração, né, uma decisão que foi fruto de uma colaboração da defesa com os promotores, ou seja, tá aí, esse senhor aí que tem esse coque no cabelo aí, tá junto com o Maduro, ele sabe para onde ia o dinheiro das atividades ilícitas do regime do Maduro. E se realmente aconteceu essa comunicação entre os promotores e a defesa, é porque ele deve já estar ali pensando em fazer uma delação premiada. E aí ele era o homem que assinava o cheque. Você está entendendo, Berenice? Para onde que foi o dinheiro ilícito, né, das atividades ilícitas? Os americanos não se contentam apenas em impedir o tráfico de drogas para os Estados Unidos. Eles querem saber quem recebeu esse dinheiro e se esse dinheiro alimentou movimentos políticos, alimentou grupos jihadistas no mundo islâmico e por aí vai. A investigação de hoje é fruto disso, de não se contentar
com interromper o fluxo de drogas, mas entender para onde foi o dinheiro. Se lavaram 35 milhões de dólares, esse dinheiro foi parar no bolso de alguém. O que foi feito com esse dinheiro? É nessa fase das investigações que nós estamos, e uma eventual colaboração premiada de Alex Saab pode acelerar esse processo, Berenice. Então prepare-se, porque a lista da OFAC aqui vai passar a fazer parte do cotidiano das notícias no Brasil. Geisiane, devolvo para você. Vale ainda ressaltar que essa linha do tempo foi bem rápida, né? A gente teve a determinação no começo desse mês, a gente teve esse debate desde ali do finalzinho do ano passado, então a linha do tempo foi bastante rápida aí em relação a ações efetivas do governo americano. Van Kleber, a gente agradece muito aqui a sua participação no nosso JDO2. Até a próxima. Geisiane, se você me permite, eu tenho um comunicado para a nossa audiência. Hoje à tarde, o secretário Rubio designou um cartel equatoriano como organização terrorista. O homem está usando a tinta da caneta dele. Não me façam ter que ligar para o Rubio para sancionar o nosso chat. Nós queremos like aqui. Se não deixar like, o Rubio vai designar o nosso chat. Então, eu tô saindo aqui, mas tô indo controlar o chat. Senão a gente liga pro Marco Rubio. Obrigado, Geisiane. Bom prosseguimento de jornal, viu? Bolsonaro diz que delegado da Polícia Federal permitiu manter arma em casa. Para o PCDF, ex-presidente não cometeu o crime de posse ilegal de arma de fogo. Em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL disse que um delegado da Polícia Federal da PF autorizou manter uma pistola dentro de sua casa, apesar de estar sob custódia. O líder conservador afirmou que em julho do último ano foi alvo de uma operação da PF por determinação do ministro Alexandre de Moraes do STF. Na ocasião, ele disse que todas as armas que mantinham foram apreendidas, exceto uma. Segundo informações da colunista Manuela Alcântara, Bolsonaro conta ter pedido ao delegado responsável pela ação que deixasse ao menos uma das pistolas em sua casa para proteger a casa onde reside com 3 mulheres. Após sair para falar ao telefone, o delegado retornou e autorizou a manter a arma. Para o PCDF, não foram encontrados elementos que indiquem que o ex-chefe do executivo cometeu o crime de posse ilegal de arma de fogo. O agente do Gabinete de Segurança Institucional, Eustácio Leite da Silva Filho, por outro lado, foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele transportava uma arma do ex-presidente quando foi parado em uma blitz e teve a pistola apreendida. Bolsonaro afirma que pediu ao agente verificasse a arma ao constatar que ela não estava funcionando. O ex-líder do Planalto disse ainda que o militar levou a pistola da casa para consertar sem autorização, mas pontuou não acreditar que ele tenha agido de má fé. Vocês viram então que o próprio PGR não achou crime nenhum em cima do presidente Bolsonaro. Estavam tentando achar mais um crime, mais uma coisa ilegal em cima do presidente Bolsonaro e cai por terra. O presidente Bolsonaro mostrando que a pistola era apenas para poder fazer a segurança de sua casa, onde ele tem mais 3 mulheres e ele tem que fazer a segurança. Vai esperar quem fazer a segurança dele? O PGR já saiu favorável. Vocês viram que o próprio ministro Gilmar Mendes abrindo brechas para que tudo possa ser anulado contra o presidente Bolsonaro. A gente trouxe mais cedo também a informação que o presidente Bolsonaro pode voltar ao jogo político e isso pode acontecer. Pode sim. O ministro André Mendonça, Cássio Nunes, Luiz Fux estão atentos, estão vendo quem é quem na ordem do dia e promete aí uma reviravolta, fazer Brasília tremer inteira, deixando aquela ala mais podre do STF em choque. E se o presidente Bolsonaro volta a concorrer nas eleições deste ano, será o fim de Lula da Silva. Não consegue disputar contra o ex-presidente, porque a verdade está vindo à tona. Dessa vez não vai ter outside, dessa vez não vai ter os Estados Unidos interferindo diretamente nas eleições. Meus amigos, o presidente Bolsonaro é inocentado e a verdade está vindo à tona. A verdade está aparecendo. Cabe eu e você mostrar para o mundo inteiro que o povo brasileiro não vai aceitar aqueles que estão saqueando a nação brasileira
continuar perseguindo pessoas inocentes. E a gente espera também uma decisão importante dos ministros do TSE, trazendo o presidente Bolsonaro de volta ao jogo político. O PGR já falou que é favorável à prisão domiciliar do presidente Bolsonaro para que ele fique mais tempo em casa. E, meus amigos, a reviravolta está acontecendo. Lembrando a vocês que o PGR é o PGR do Lula. Não é o PGR do lado do presidente Bolsonaro. É o PGR que está vendo as provas, fala, poxa, não dá para colocar ele na cadeia. Questão de saúde, provas, toda a realidade, toda a verdade aparecendo. Fora que dessa vez a pressão internacional está vindo. Vocês viram aqui no nosso vídeo. Os Estados Unidos já começou com sanções. E na hora que começar as prisões? Colocar os verdadeiros criminosos na cadeia. Porque hoje em dia o Brasil é tomado por grupos terroristas. O mundo inteiro sabe disso. Só que isso está prestes a acabar. Se eu e você fazer a escolha certa na eleição deste ano. Cabe eu e você, é a gente, o povo brasileiro, fazer a diferença. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.